Hoje, o TV Paraná Esportes, um programa especial com Lio Evaristo, técnico do Arapongas Esporte Clube, que inicia sua caminhada rumo ao Campeonato Paranaense de 2014. Hoje nós estamos fazendo a cobertura aqui na Fazenda Giocondo, onde fomos muito bem recebidos pelo Toquinho, que está aqui. E Lio Evaristo, primeiramente quero agradecer ao atendimento que você deu de novo para o TV Paraná Esportes, e estamos finalizando um ano no qual a ansiedade e a esperança de nós termos um belo time, um time profissional para o Campeonato Paranaense é muito grande por parte da população. A gente fica muito feliz, um abraço a todos aí, o pessoal, ouvintes, né? É uma obrigação do treinador receber as pessoas com carinho, né? Até porque eu sou uma pessoa que tem que estar sempre à disposição da comunidade araponguense, né? A gente queria ressaltar também a hospitalidade aqui que o Toquinho, juntamente com todos os funcionários aqui da Fazenda, proporciona para nós no nosso dia a dia aqui nos treinamentos, né? Como a própria Fazenda Solano também, que são duas fazendas aqui de Arapongas que sempre recebe o nosso clube, o Arapongas Esporte Clube, com muita atenção, sempre nos favorecendo, arrumando, ajudando a comandar os gramados dos estádios, para que nós possamos executarmos os nossos trabalhos com eficiência. Lio, é lógico que a gente considera você um araponguense já. Primeiro pelo trabalho que você desenvolveu à frente do Arapongas, nas divisões de acesso, depois já com o clube recentemente, e a gente tem que falar não só da admiração que a população tem por você, mas também o amor que você já criou por Arapongas, né? Eu praticamente já virei um treinador da cidade, né? Mas tanto eu como minha esposa, a gente tem muito respeito pela cidade, né, em si. A gente gosta muito de morar por aqui, porque é uma cidade que nos recebeu muito bem, né? A minha família foi muito bem recebida por todos aqui, independentemente de futebol, né? A gente é muito querido, a pessoa, o ser humano, Lio Evaristo, é uma pessoa que tem um carinho especial dos araponguenses, né? Tenho aí praticamente uma família já formada aqui na cidade, né? Com o filho, com nora, né? Meu filho é casado com a Dani Sartori, então a gente tem um parentesco muito forte, né? São pessoas que têm uma força aqui dentro da cidade, e agora é uma família só. Então eu gosto muito daqui, sou muito feliz aqui, tenho uma admiração muito grande pela torcida, e tenho uma admiração muito grande também pela equipe, pelo clube, né? Pelo Clube Arapongas. Eu faço muita questão que o Arapongas possa um dia estar num cenário maior dentro do futebol brasileiro, né? Com muita dedicação, com muito trabalho, tenho certeza e convicção que o Arapongas chegará lá. Lio, a gente tem que destacar que você conquistou esse espaço no coração do araponguense, do torcedor do Arapongas, muito e em grande parte pela sua humildade. Tive o prazer de conhecê-lo recentemente, não o conhecia pessoalmente a longa data, porém a gente vê em você o Lio, aquele profissional, além de profissional, humilde e humano. Eu acho que esse é o fator principal que você conquistou os araponguenses. Aqui é uma cidade simples como todos nós, né? As pessoas têm um status social, mas são pessoas simples, e eu também não deixo atrás. Não adianta você, porque eu sou o técnico, querer pisar nos outros e querer me sobressair em cima das pessoas. Não é por aí, né? Eu acho que eu tenho local para me sobressair. Eu acho que na hora do jogo lá você tem que mostrar a competência, né? E é um local bacana para você mostrar o seu valor, que as pessoas vão reconhecer o valor da gente. É dessa forma que eu comando o meu grupo, é dessa forma que eu passo as minhas palestras para eles no dia a dia, que além de serem jogadores de futebol, eles estão numa cidade pequena, onde o torcedor do Arapongas sempre procurou receber os jogadores, levando eles para dentro da própria casa, né?
como eu também, eu sou uma pessoa que eu vivo aqui, eu vivo na casa das pessoas, todo mundo me convida para jantar, para almoçar, então eu estou sempre na casa de alguma família, né? Eu e minha esposa. Então os jogadores têm que saber trabalhar dessa forma. Tem cidades que você chega, você é tratado como um técnico, como um jogador normal. Aqui não, nem eu como técnico e até mesmo os jogadores são tratados numa situação um pouco diferente, com mais carinho, com mais atenção. Então nós temos que ter uma forma de agir dentro da cidade como cidadão, né? Não é boleiro, essas coisas aí não funcionam. Então eu procuro passar também da forma que eu vivo dentro da comunidade araponguense, que os jogadores também possam ver dessa forma, com respeito, com responsabilidade, né, com dedicação no nosso trabalho. Leo, agora vamos ao que a população espera, essa ansiedade que já existe em torno da montagem desse time do Arapongas. Primeiro eu gostaria de uma forma cronológica que você estabelecesse assim: houve uma apresentação da equipe, a equipe já está praticamente definida para o Campeonato Paranaense? Não, ainda não, né? Ainda falta aí algumas semanas para a gente estrear. Nós estamos com o grupo praticamente fechado, né? Mas nós temos ainda uma disputa muito grande entre eles, né? Até porque eu também, como técnico, e a minha comissão técnica tem que proporcionar isso aí no nosso dia a dia. Os jogadores têm que estar sempre motivados para buscar um espaço dentro da equipe titular, né? Mas eu estou muito contente, tá tendo uma evolução gradativa, né? Que é o mais importante. E da parte da comissão técnica e da nossa diretoria, nós estamos bem esperançosos e bastante confiantes que o nosso grupo de trabalho irá fazer uma campanha muito boa dentro do campeonato. E o que eu gostaria de passar para o nosso torcedor: o time que foi montado, ele tem o perfil da simplicidade, o perfil da humildade e o perfil do nosso povo araponguense. Eu tenho certeza que o torcedor, técnico também, né? Eu tenho certeza que o torcedor vai gostar da equipe, até porque é uma equipe jovem, jogadores bastante competitivos, jogadores trabalhadores. Vocês estão observando aí no fundo aí o nosso treinamento, são os meninos que trabalham com muita dedicação, com muito amor. E uma coisa fundamental que eu prezo muito, como eles são jovens, eles treinam com alegria. Se a gente conseguir passar essa alegria de treinamento para o jogo, eu tenho certeza que a torcida irá ficar muito contente. Leo Evaristo, pergunto para você, a equipe está praticamente moldada já, quantos jogadores hoje estão treinando? E o principal, essa equipe se destaca pela juventude, como você disse, e pela técnica, pela força física. Me destaca isso aí. Não, tudo que foi citado por você são virtudes que eles têm. A juventude, em cima da juventude tem a velocidade deles, né, que é uma coisa importante no futebol moderno. Até porque nós conseguimos trazer um preparador físico que tem um trabalho muito apurado na parte física. Tomara a Deus que os jogadores consigam responder isso dentro do campo, que é o que mais importa para o torcedor, né? Então é a juventude com muita rapidez, com muita velocidade. E pelo que eles estão demonstrando para mim no dia a dia, nos treinamentos, né? Muita técnica, muita habilidade, muito toque de bola, né? Que eu espero que eles consigam levar isso aí pro jogo, né, em si, que é onde nós vamos mostrar a nossa verdade, que é a hora que o torcedor vai estar presente e vai ser importante que eles consigam desenvolver tudo aquilo que eles estão desenvolvendo no dia a dia em termos de treinamento na hora do jogo. Eu sei que é difícil para um treinador falar sobre isso, é muito difícil, e principalmente numa fase de montagem de equipe, mas você destacaria algum jogador nessa equipe nova, até como experiente, como de grande habilidade? Não, eu tô gostando de todos, falar a verdade para você. E aí quando eu começar o campeonato, obviamente que as coisas vão fluir de uma forma mais fácil de ser conversada ou falada, né? Mas tem alguns jogadores que estão sobressaindo pelo desempenho físico, né? Alguns pela habilidade, outros pela liderança, né? Tudo isso aí é importante num grupo. Então, graças a Deus, o Cid Clay foi muito feliz na montagem do grupo, né? A gente tem que enaltecer o trabalho dele mesmo. Até agora eu estou muito contente. Ele escolheu a dedo os jogadores, né? Assim, não só na parte técnica e tática, como principalmente na parte de ser humano, que é uma coisa que eu procuro
prezar muito, né? Eu acho que é muito importante, além de você ter um bom jogador, você ter um bom pai de família, um bom esposo, um bom marido, um bom filho, né? Isso tudo aí ajuda naquilo que eu já frisei anteriormente, no nosso dia a dia, perante a nossa torcida. Então, o que eu destaco nesse grupo é a alegria que eles têm e a amizade que foi criada entre eles, que isso aí pode significar muita coisa para nós na hora de uma dificuldade dentro do campo de jogo. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco, conversando aqui com o Lio Evaristo, o técnico do Arapongas, e já falamos de algumas expectativas, falamos de Lio Evaristo, e no próximo bloco voltamos ainda com o Lio Evaristo, falando mais sobre o Arapongas, essa montagem da equipe se preparando para o Campeonato Paranaense de 2014. TV Paraná Esportes, junto com o Arapongão. Ligada em ofertas Energita, mais energia para você. Confira nossas ofertas. Mangueira de LED branca apenas R$ 6,80 o metro. Ventilador de teto em diversas cores, apenas R$ 84,99. Lâmpada Ouro Lux, apenas R$ 21,50. Conheça o showroom de iluminação, com preços super especiais. Veja nossa completa linha de materiais elétricos. Energita, Rua Guaratinga 295, fone 3152-3152. TV Paraná Esportes, junto com o Arapongão. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. TV Paraná Esporte, junto com o Arapongão. Neste segundo bloco, voltamos entrevistando o Lio Evaristo, professor Lio Evaristo, técnico do Arapongas, e juntamente com o Sid Clay e com o presidente do Arapongas, responsável, por que não, pela montagem dessa equipe. Já em outro momento atrás, ele destacou que a montagem da equipe não ficou só a cargo do gerente de futebol, Sid Clay, ficou a cargo do técnico, Lio Evaristo, do Sid Clay e do presidente. Eu acho que isso é muito importante, Lio, porque há uma divisão. Se acertar, vai acertar os três. Se errar, vai errar os três. E não vai ficar nas costas de um ou de outro. Eu acho isso muito importante. Mas você falou uma coisa fundamental, e que a gente que é ligado, principalmente eu que estou dentro de escola pública, tenho professores, tenho alunos, antigamente se criticava muito aqueles jogadores de futebol profissional que vinham aqui para o nosso município na montagem de uma equipe, e os caras ficavam passeando na avenida de chinelinho, e para cá e para lá, e às vezes numa situação não muito boa, não bem vista pela população. E hoje a gente vê os jogadores que são contratados, desde quando o presidente está à frente do Arapongas, a gente vê jogadores que realmente têm um perfil, têm uma ética, têm uma responsabilidade, e principalmente até até jogadores família dentro da composição do grupo, né? Exatamente, eu acho até que passear na avenida não é problema, né? Mas é o que você falou, tem que ter moderação e comportamento, né? Porque eu sempre falo, qualquer ser humano, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Agora o treinador e o jogador de futebol, qualquer atitude inconveniente que eles cometam numa cidade, a forma de comentários, a forma de cobrança, ela é muito alta. Eu acho assim, eu sempre falo para eles, eu estou conversando muito sobre ansiedade, sobre equilíbrio emocional, né, do nosso grupo, porque um jogador muito ansioso, ele prejudica um trabalho, um jogador desequilibrado emocionalmente, ele desequilibra um trabalho. Só que antes de eu comentar isso com eles e querer que eles melhorem, eu estou tentando melhorar a minha pessoa, né? Estou tentando melhorar a minha ansiedade, melhorar o meu equilíbrio emocional, porque o comandante é o espelho do grupo, né? Então, dentro disso que você frisou aí, a primeira pessoa que tem que andar na linha aqui na cidade sou eu. Porque se os jogadores observarem que o treinador não anda na linha, eles também começam a ter umas atitudes inconvenientes, né? Então até porque eu tenho uma responsabilidade aqui na cidade, né?
Não é só simplesmente como treinador, como cidadão araponguense que eu sou, né? As pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem é o Leo, sabem que eu estou morando aqui faz quase 1 ano. Então, qualquer atitude que eu cometa aí vai pegar mal para minha família, para minha esposa. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Todo lugar que eu vou trabalhar, eu procuro sempre levar minha família, levar minha esposa junto comigo. Qualquer lugar que as pessoas de Araponga acompanham ou reconheçam o Leo Evaristo, a minha esposa, a Vanderleia, está sempre do meu lado, no almoço lá no Cani, na janta lá no Cani. Isso é importante. Eu não estou dando exemplo para a torcida. Eu estou dando exemplo para os nossos jogadores, que é o comportamento que eu quero que eles tenham. E até porque, no sentido que você falou de jogador boleiro, que vem aqui para levar o dinheiro, daqui a pouco não está nem aí com a profissão dele, com o próprio clube, isso aí tá terminando no futebol brasileiro. Os dirigentes não aceitam mais esse tipo de coisa. Então o jogador e o treinador hoje tem que ter um comportamento profissional, independentemente do resultado. Porque o problema do futebol em si é que as pessoas analisam o técnico, analisam o ser humano jogador, o ser humano técnico, pelo resultado. Se estiver ganhando, pode fazer o que ele quiser. Não, eu não vejo por esse lado. Eu acho que você tem que ter um comportamento profissional e responsável, independentemente do resultado. Eu quero aqui até te elogiar nesse ponto, porque eu também sou uma pessoa muito família. E a gente vê Leo Evaristo andando, fazendo caminhada com a esposa pela cidade. Até outro dia lhe cumprimentei durante sua caminhada. Eu acho que isso é muito importante. Essa é a imagem que você está deixando, a imagem de liderança, a imagem de uma ética profissional, de um perfil de um profissional. Então, aproveito esse momento para te elogiar nesse ponto. Você, por várias vezes a gente já viu você caminhando na cidade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta importante nessa início de caminhada do Arapongas, visando o Campeonato Paranaense, primeiro Campeonato Paranaense, né? É com relação à fórmula de disputa do Campeonato Paranaense. Queria primeiramente que você explicasse um pouquinho para o telespectador como é que é essa fórmula, porque ainda é uma fórmula bem confusa até de um certo ponto, né? Então, eu gostaria primeiro que você explicasse para o telespectador. Exatamente. Antes de eu explicar, eu vou enaltecer o que você falou. O melhor elogio que você me deu não foi falar que eu sou um bom técnico ou das vitórias que eu tive, é você falar, reconhecer que eu sou um ser humano, que eu sou um homem no sentido da palavra correta, né? Porque isso aí é um elogio assim que poucas pessoas reconhecem, né? É o que eu falei, as pessoas elogiam o treinador pelas vitórias. Isso que eu valorizo na cidade de Arapongas. Não é só você, eu sinto assim que as pessoas têm uma amizade e um respeito pelo Leo, não é pelo técnico. O técnico está em segundo plano, a pessoa, o ser humano Leo Evaristo está em primeiro plano. Então o campeonato nessa primeira fase são 12 equipes, né, disputando 8 vagas, né, e 8 vão se classificar para os mata-mata, né, aí vai ser primeiro contra o oitavo, assim sucessivamente. Desses 8, 4 vão seguir e 4 vão ficar para trás. Depois mais 2 seguem, mais 2 ficam para trás até chegar na final. E os 4 últimos vai disputar um torneio perigoso, né? Onde dessas 4 equipes, 2 infelizmente vai continuar no campeonato 2015 e 2 vai ter que voltar para a divisão de acesso, que é um campeonato difícil e muito ruim de disputar, né? Porque vocês sabem que enfrenta aí umas dificuldades muito grandes, né? E é nesse grupo que nós estamos trabalhando para que nós nem passamos perto. Nosso objetivo é classificar entre os 8, depois a gente lutar por uma vaga na Série D aí, para a gente ter um calendário e em cima desse calendário tentar colocar o Arapongas aí numa divisão melhor dentro do cenário brasileiro. Deixa eu ver se eu entendi. Os 4 que vão ficar de fora, são 12. Os 4 que ficarão de fora nessa primeira fase, eles vão disputar jogos eliminatórios, é isso? No qual vai... outro quadrangular. É um quadrangular. Entre os 4, 2 caem. No qual os 2 com piores pontuação vai cair fora, é isso? E a final do Campeonato Paranaense, ela vai ser disputada em 2 jogos? Como que é esse sistema? Acho que é lá e cá, né? Os dois primeiros do quadrangular, né? Aí fazem a final. Um jogo em Arapongas e outro em Curitiba? Poxa vida, seria bom demais, né? Seria bom demais. Mas essa fórmula aí é uma fórmula difícil, perigosa, né? Onde você tem que começar o campeonato a 1000 por hora, né?
mas existe uma possibilidade maior de um time do interior ir para a final. Tá, vamos falar de uma coisa muito importante para o torcedor do Arapongas e também. O Arapongas sempre fez valer o mando de jogo, sempre teve o apoio da sua torcida aqui dentro do Estádio dos Pássaros e realmente fez os jogos, as equipes que vêm jogar aqui sabem da dificuldade de jogar aqui nos nossos domínios. Quantos jogos o Arapongas vai fazer aqui? Pela campanha que nós fizemos agora em 2013, que eu terminei essa campanha, não foi muito boa, né? Nós ficamos numa colocação muito ruim, né? Vamos falar, não adianta ficar falando pro torcedor mentira. Nós fizemos uma campanha ruim, não adianta. Eu como técnico, jogadores, infelizmente. Por essa colocação nós perdemos um monte de jogo. Das 11 partidas nós faremos 5 em casa e 6 fora. Só que sob meu comando, nos anos anteriores, o Arapongas era mortal dentro de casa. Depois eu saí e continuou mortal, né? Mas agora esse ano, infelizmente, nós fizemos jogos melhores fora de casa. Se não me falha melhor, nós tivemos muitas vitórias fora de casa e poucas vitórias dentro do nosso domínio. Isso nos prejudicou. Se o Arapongas tivesse vencido pelo menos 50% dos jogos em casa, o Arapongas teria ido para a Série D sem fazer muita força. Porque fora de casa eu acho que a campanha foi boa. O problema do Arapongas em 2013 foi os jogos dentro de casa, onde nós não conseguimos controlar a nossa ansiedade, controlar os nossos nervos, né? E mostrar realmente, saber tirar proveito do nosso torcedor. Nós não soubemos tirar proveito do nosso torcedor. Nós infelizmente, nós fizemos uma campanha abaixo do normal dentro dos nossos domínios. Lio, pergunto para você um fator que é fundamental já na estruturação da sua equipe e também saber quem você vai enfrentar. Eu sei que você, como uma pessoa inteligente como você tem acompanhado a formação das outras equipes que vão disputar o Campeonato Paranaense. Quem que você vê hoje na formação da equipe, assim, a grosso modo, porque lá dentro do campo a gente sabe que é outra coisa. Exatamente. Porém, a gente vê os investimentos que uma equipe ou outra deve estar fazendo. Quem hoje você vê que está fazendo os maiores investimentos visando o Campeonato Paranaense? Eu acho que tirando as 3 equipes da capital, a maioria estão trabalhando num silêncio, né? Ninguém está soltando muito assim, que contratou fulano, beltrano, está todo mundo apostando mais em juventude, como exemplo o próprio Arapongas, né? Eu acho que o J. Malucelli, que é o nosso primeiro adversário, tem uma equipe competitiva. Eu já fui técnico lá, eu sou de Curitiba, moro lá, tenho meus amigos lá, né? Todo ano eu converso com o presidente lá, o Juarez Malucelli, que é uma pessoa bacana, nunca deixou de mandar. Eu trabalhei, faz 10 anos que eu trabalhei com ele lá, todo ano ele manda um peru pra mim nessa época. Ele nunca esquece. Eu falei, esse ano ele vai esquecer. Quando tá chegando a época do Natal, ele me liga e fala, passa aqui pra você pegar seu peru. Então, fala pra ele não mandar pro nosso goleiro, não, viu? Dessa vez nós vamos tirar a invencibilidade que o Arapongas tem lá, que o Arapongas nunca ganhou lá dentro. Nós vamos, com o maior respeito que eu tenho por todos eles, mas nós vamos conseguir trazer os 3 primeiros pontos de lá. Eu acho assim, o J. Malucelli é uma equipe forte, competitiva, que conseguiu manter a base. Eu acho que até melhorou, contratou o Baiano, contratou o Ceará, contratou jogadores de porte, né? E dentro assim, daquilo que eu estou observando, o Londrina está gastando um pouco mais, né? Ele está trazendo jogadores de um quilate um pouco assim, que talvez hoje, no passado nós poderíamos até contratar. Hoje o Adir não quer, o Adir quer jogadores de um porte um pouco mais barato, né? Então o Sérgio tá trazendo jogadores de bom nível, né? E eu acho que a equipe dele vai ser bem competitiva, né? É uma equipe que a gente tem o nosso clássico entre nós e eles, né? Mas eu acredito que nós vamos fazer frente com eles, se Deus quiser. Então eu acho que o Londrina está um pouco assim adiantado em termos de preparação. Além de ter contratado jogadores de um porte bom, eles já têm mais jogos amistosos, uma série de coisas, até porque eles têm um centro de treinamento onde para todas as equipes do futebol do Paraná se nivelar ele é difícil. Hoje o Londrina, em termos de estrutura de trabalho, ele está bem próximo a um Atlético Paranaense, né? Então ele tem que estar acima dos demais times do interior. Pergunta e dúvida do torcedor araponguense. O Atlético e o Curitiba vão utilizar do mesmo planejamento que o Atlético utilizou no ano passado, ou seja, disputar aí com uma equipe sub-20, sub-23, uma equipe
até com alguns jogadores da equipe profissional que não está sendo utilizado. As duas equipes da capital, sem contar o Paraná Clube, vão utilizar desse planejamento? Pelas notícias que está surgindo, o comentário é esse, né? E para nós vai ser bom, né? O comentário é que eles vão participar com jogadores que não tiveram oportunidade em 2013, né? E alguns jogadores que vão subirem das categorias de formação. Para nós vai ser importante isso aí, dá pra gente equilibrar o jogo numa condição melhor. O campeonato fica mais nivelado, mais equilibrado. Por isso que eu falei para você que em cima desse mata-mata aí existe uma possibilidade muito grande de duas equipes do futebol do Paraná, do interior, entrar no quadrangular final. Você trabalhou muito tempo em Londrina, né? Isso, né? Eu sou de Londrina praticamente, né? Em 2000 eu fui contratado para trabalhar na categoria de formação do Atlético, aí eu fixei residência lá, então eu estou há 13 anos morando em Curitiba. Mas a minha família toda, a família da minha esposa, são todos de Cambé, e eu comecei a trabalhar mesmo no infantil do Londrina em 88. Não, a pergunta é porque eu tenho conhecimento com o professor Marival Másio em Londrina, com outros profissionais de educação física que foram meus mestres, que foram pessoas que até hoje eu tenho uma enorme admiração por eles. E eles sempre comentaram sobre o respeito que você tem de Londrina também pelo seu trabalho profissional. São pessoas consideráveis dentro do esporte, né? Da preparação física, né? E eles têm um conhecimento bom sobre o Lio, porque praticamente uma pessoa que eu acho assim, que tem uma amizade muito grande com eles, que faz parte do dia a dia da Universidade Estadual de Londrina, que é o professor Antônio Carlos, que ele foi ele que intermediou a minha ida de Londrina para o Atlético, né? Então a gente trabalhou praticamente durante 5 anos junto, eu, o Antônio Carlos e o professor Oscar, fizemos um trabalho muito bom de formação dentro do clube, né? Então por isso que eles têm esse respeito e conhecem bem o trabalho do treinador. Conheço, trabalhei e lecionei muito tempo na Faculdade de Educação Física e conheço o professor Antônio Carlos, um profissional de alto nível e que não só encaminhou você para o Atlético Paranaense, como encaminhou vários jogadores também. Por muito tempo a gente sabia que pela ligação que ele tem aqui no interior do estado, que ele conhecia outra pessoa, falou: olha, tem um jogador que encaixa dentro do perfil do Atlético Paranaense, e ele acabou levando. O maior respeito aqui pelo profissional Antônio Carlos Gomes, no qual por muito tempo eu trabalhei e que agora tive o prazer de saber que você também foi uma das pessoas que ele encaminhou para o Atlético Paranaense. Eu devo É aquilo que eu falo. Por mais competência que você tem como repórter, como professor, ou como técnico, como qualquer tipo de profissão, hoje, se você não tiver uma pessoa para abrir as portas para você, dificilmente você vai fazer sucesso, né? Então eu tenho que agradecer a ele, ao professor Dedé, porque o Antônio Carlos também chegou até a minha pessoa pelo Dedé, né? Que o Dedé já tinha trabalhado comigo no Londrina. Aí, mas além do Antônio, do próprio Dedé, eu não posso deixar de citar aqui que eu trabalhei praticamente 10 meses no PSTC, que na minha opinião é o clube que mais forma jogadores no futebol brasileiro, né? Que até hoje todos os que saíram do PSTC viraram jogador de verdade, né? Então eu trabalhei 10 meses lá, foi através do PSTC que realmente o Atlético conheceu o meu trabalho no dia a dia e dentro do campo, né? Aí então é o PSTC, o Dedé e o professor Antônio Carlos, né? E não posso esquecer também do Petralha, né? Que foi uma pessoa que me deu muita força dentro do clube, acreditou em mim, confiou em mim, investiu no Lio Evaristo. Se hoje eu não sou técnico profissional do Atlético, não foi culpa do Petralha, muito menos da diretoria do Atlético. Eu infelizmente tive uma culpa muito grande, né? Que hoje, graças a Deus, depois de 50 anos nas costas, estou aprendendo, estou tentando melhorar e eu vou conseguir melhorar, porque eu tenho certeza que eu tenho condição de trabalhar numa equipe grande do futebol brasileiro, desde que eu mude algumas coisas em mim, que eu preciso mudar, e estou tentando, estou me esforçando, e com fé em Deus, com fé no meu trabalho, eu vou conseguir mudar. Encerramos esse segundo bloco. No próximo bloco voltamos a falar com Lio Evaristo e falar um pouquinho também sobre o Campeonato Brasileiro, que ainda
não terminou, ainda está nos bastidores, e a gente acaba, de uma maneira ou outra, influenciando em nós que gostamos e que vivemos o mundo da bola, né, Lio? Exatamente. A gente fica triste, né? Que esse é o tipo de comentário assim que, pra mim, que vivo do futebol, é chato, né? O futebol ele tem que ser decidido dentro do campo, né? Mas as maracutaias que existem nos bastidores, ela chateia um pouco. Tem hora até que desanima a gente de conviver, né, nesse mundo do futebol. Então, nesse terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre as maracutaias, sobre esses jeitinhos que acontecem e sobre esse campeonato brasileiro que parece que está um pouquinho longe de terminar ainda. TV Paraná Esportes, junto com Arapongão. Ligado em Ofertas Energita. Mais energia para você. Confira nossas ofertas. Mangueira de LED branca a apenas R$6,80 o metro. Ventilador de teto em diversas cores, apenas R$84,99. Lâmpada Ouro Lux, apenas R$21,50. Conheça o showroom de iluminação com preços super especiais. Veja nossa completa linha de materiais elétricos. Energita, Rua Guaratinga 295. Fone 3152-3152. TV Paraná Esportes, junto com o Arapongão. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. TV Paraná Esportes, junto com Arapongão. Voltamos nesse último bloco, conversando com o Lio Evaristo, através da sua experiência no mundo da bola, no futebol. Já vamos iniciar fazendo uma pergunta que, na verdade, é o que gira no meio de imprensa, no meio da comunicação do futebol brasileiro. Lio, um vexame isso que está acontecendo para o futebol brasileiro, prestes a sediar uma Copa do Mundo, esse jogo de bastidores, essa confusão interminável que uma hora envolve um clube, outra hora envolve outro clube nesse Campeonato Brasileiro. Desde que eu me conheço como gente, que eu comecei a ver no futebol, eu acho que o futebol ele tem que ser jogado pelos jogadores. De uns tempos para cá, a vaidade é tão grande nos clubes, né? A briga dos diretores, a briga dos presidentes, para um querer ser melhor do que o outro, que vira nisso aí, né? Vê se lá no futebol europeu é dessa forma, né? O futebol brasileiro sempre foi um espelho para o futebol europeu. Agora o futebol brasileiro virou ao contrário, em todos os aspectos, né? Taticamente nós copiamos os caras lá fora, tecnicamente nós fica copiando os caras, em vez da gente criar um sistema tático de jogo para nós mesmos. Não, o primeiro cria lá na Europa, depois nós trazemos para cá e as pessoas que analisam o futebol e os próprios treinadores acham que é moderno, né? Então nós aqui sempre fomos, o futebol sempre foi o exemplo brasileiro, né? Agora começou essas confusões aí que cada dia vai afastando mais o torcedor dos estádios. Essa é a minha preocupação, porque eu penso assim, o futebol é uma coisa bonita de se ver, uma coisa gostosa. O nosso time da cidade de Guarapão, quando ele está fazendo campanha boa, a cidade é pequena, é o maior comentário. Isso é a alegria do povo. Agora começa com essas palhaçadas, desculpa eu falar, né, em tribunais e não sei o que. Aí começa a afastar o povo dos campos de futebol, que para mim o mais importante no futebol, além do jogador, é a torcida. E o que a gente vê é o seguinte: talvez eu esteja até errado nessa afirmação que eu vou fazer para você, e gostaria que você comentasse sobre ela. Porém, a gente só vê esse tipo de movimento de bastidores quando uma equipe que ela foi rebaixada é uma equipe do Rio de Janeiro, infelizmente. Quando caiu o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio de Porto Alegre, não houve esse jogo de bastidores, esses interesses escusos que a gente tem visto nesse ano. Não sei se você concorda com isso, mas é uma posição muito pessoal minha, que eu acho. Não, você está correto, né? Infelizmente, a CBF vive no Rio, como a Federação Paranaense vive em Curitiba, então sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? Mas que isso aí tudo
prejudica o futebol, né? O mais prejudicado em tudo isso aí é o futebol, não é nem os clubes, é o futebol. Então, pela segunda vez, essa situação criada pelo Fluminense, só que, infelizmente, você não pode deixar de criticar a Portuguesa. Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Não tinha motivo nenhum. É a mesma coisa eu aqui. O Silvio Clay fala, não coloca o João Antônio porque ele tá com 3 cartões. Eu pego e coloco o João Antônio para jogar. Porra, você não pode fazer isso. O jogo estava praticamente definido. Então, acho que a Portuguesa também colaborou um pouco, né? Mas, infelizmente, né, aconteceu novamente de estar envolvido um time carioca e, no caso, o Fluminense. Agora, por que de tudo isso? Porque o time carioca não se estrutura, né? Agora mesmo está tendo um torneio aqui em Arapongas. Os jogadores do Flamengo entraram no vestiário do Arapongas e ficaram tudo abismados com a limpeza, com a modernidade do vestiário. Você acha que um jogador da base do Flamengo tinha que ficar, né, admirado com o nosso vestiário, né? Por quê? Porque o Flamengo não tem estrutura, o Fluminense não tem estrutura, o Vasco não tem estrutura, ninguém lá no Rio tem estrutura. Por isso essa desordem no futebol, essa desorganização do futebol carioca. E aí a CBF fica dando esse protecionismo aí que eu acho que desnecessário no momento. Isso macula a imagem do futebol brasileiro aí prestes a gente sediar uma Copa do Mundo, né? Nem me fala, né? A gente vai perdendo prestígio, vai perdendo cartaz, né? As pessoas, credibilidade, que é o mais importante, né? E o respeito, né? Eu acho que no momento desse o Campeonato Brasileiro tinha que ser um exemplo de campeonato, né? Os campeonatos nacionais tinham que ser um exemplo, né? E procurar fazer uma Copa do Mundo do mais alto nível. Eu assim, rapaz, eu estou preocupado com a Copa. Eu acho que o povo brasileiro vai usar a Copa para reclamar. É uma pena. Então o mundo em si vai levar uma imagem do Brasil um pouco preocupante. A gente está com medo dessas manifestações voltem próximas ao estádio com relação à Copa, ao Brasil sediar a Copa. Mas eu acho que principalmente nós temos que enaltecer a vontade do povo brasileiro, que é um povo que vive e que ama o futebol. Eu só fico sentido, Lio, quando a gente vê uma Champions League termina de uma forma, o time foi campeão, não existe uma reclamação, não existe um jogo de bastidores. E aqui, até o Atlético eles tentaram prejudicar. Ainda bem que foi se tomada uma posição muito firme em relação ao acontecido lá em Joinville. Porque o interesse do Vasco da Gama era muito grande em que o Atlético perdesse os pontos. A gente sabia que o Atlético continuaria classificado para a Libertadores. Mas se isso acontecesse, eu acho que daí a gente passaria a não acreditar mais nada no futebol brasileiro, que infelizmente parece que as coisas tinham mudado um pouco e hoje volta a ser aquilo que a gente viu por anos e anos, jogo de bastidores, quando tinha Eurico Miranda no Vasco da Gama, e hoje o Eurico está criticando o Roberto Dinamite para tentar voltar, e eu acho que vai ser mais prejudicial ainda ao Vasco da Gama. Se o Vasco da Gama está envolvido, se o Vasco da Gama hoje está no fundo do poço, se deve ao Eurico Miranda, e o Roberto Dinamite tem feito um resgate disso aí. Então eu acho que as administrações, as gestões têm sido muito falhas das equipes, tanto do Rio de Janeiro como algumas equipes de futebol brasileiro. A gente vê aqui, e a gente tem orgulho de destacar isso, apesar da gente torcer por Arapongas, orgulho de destacar a estrutura, o planejamento do Atlético Paranaense, né? Eu sei, eu posso falar de cadeira que eu trabalhei lá 6 anos da minha vida, né? O Atlético em si, pelo presidente, o Petralha, ele pensa no futuro, né? Ele tem projetos, ele não faz o futebol para amanhã, ele faz o futebol para daqui a 1 ano, daqui 5 anos, ele projeta sempre ano, né? E ele projeta e as coisas têm que acontecer. E ele primeiro se organizou para depois que o Atlético terminar a arena, você vai ver o time que vai ser montado no Atlético, né? E outra coisa, é o único time no futebol brasileiro hoje que prioriza a formação. Ele realmente se preocupa. É igual você falou, a gente aqui tem que enaltecer o nosso presidente também aqui, o Adir, né? Os jogadores nossos aqui, ó, eles estão admirados. Aqui se paga de 15 em 15 dias, que é uma raridade no futebol. Eu nunca vi uma imprensa fazer uma matéria em cima disso aí. Não existe hoje no futebol brasileiro uma equipe que pague de quinzenal.
O Adir, o Arapongas Esporte Clube, ele paga a comissão técnica e os jogadores de 15 em 15 dias. Então isso tem que ser enaltecido em cima daquilo que você frisou, que às vezes as pessoas não respeitam o futebol, não respeitam a camisa que veste, e os dirigentes não respeitam os clubes que eles representam. Não é o caso do Adir aqui em Arapongas. Olha, sem dúvida alguma, você sabe que quando o Adir chegou aqui em Arapongas, ele foi assim um tanto criticado. Por quê? Porque existia ali uma estrutura no futebol de Arapongas manchada, né? Manchada pela desordem, pela falta de pagamento, pela falta de credibilidade. E o Adir chegou aqui, na dúvida. Ninguém sabia, ninguém conhecia, sabia que era de Londrina, sabia da ligação deles com outras equipes. E eu quero aqui frisar muito bem que hoje, não só por você, como já falei, mas a população tem um respeito muito grande pelo trabalho e pela credibilidade que o Adir deixou dentro do município. Não se ouve falar que se deve para ninguém, não se ouve falar que tem uma ponta de conta lá que não foi pago. Jogadores são pagos em dia, se não houve reclamação de jogador, de comissão técnica, falta de recebimento. Eu acho que isso se deve a uma gestão honesta e principalmente transparente e que mostra credibilidade. É isso mesmo, mas por que as pessoas receberam dessa forma? Pela forma que nós comentamos sobre os presidentes da maioria dos clubes, né? O cara está mais preocupado em fazer política do que propriamente administrar o clube e fazer o clube crescer. Não é o caso do Petralha também. Ele realmente quer ver o Atlético crescendo. O Adir também quer ver o futebol de Arapongas crescendo. E a maioria dos diretores, dos presidentes, não pensa dessa forma. Eles querem que o clube se estabilize para eles ficarem ali pro resto da vida. Não, tem que ter competitividade entre eles, né? Então, infelizmente, ele teve que chegar aqui, mostrar o seu trabalho para depois ser reconhecido. Mas graças a Deus a gente sente hoje que o povo em si tem um respeito e uma consideração muito grande pela pessoa e pelo ser humano que ele é. Eu acredito muito, e eu fui uma das pessoas que passou a acreditar no presidente. E tenho certeza, apesar dele ter enfrentado enormes dificuldades, como se ele tivesse em outro município, como Cianorte, como se fosse Paranavaí, também estaria enfrentando as dificuldades. A gente sabe disso aí. Porém, ele é uma pessoa que, através do seu profissionalismo, ele tem demonstrado e tem dado essa credibilidade necessária à sua gestão. E você tá muito ligado à gestão do Adir. Você conhece o profissional Adir e também conhece pessoalmente o Adir, é isso? Conheço. Eu não o conhecia. Depois de 3 anos que eu estou aqui na cidade, a gente tem uma amizade, um respeito muito grande. Eu tenho admiração pela pessoa dele, ele tem uma admiração pela minha pessoa também, independentemente do técnico, né? E eu ficarei muito contente se um dia o Arapongas passar por uma Série D do Campeonato Brasileiro e participar de uma Série C. Eu acho que vai ser uma coisa assim, que a cidade merece, que o torcedor vai ficar muito contente e que vai fazer muito bem para os investidores que investem no Arapongas hoje. Tá bom, a gente finalizando o nosso programa especial com você, Lio Evaristo, gostaria que você passasse uma mensagem de otimismo, uma mensagem até de esperança de uma grande campanha, de um grande time, e que pelo menos o torcedor araponguense, mesmo que a equipe empatar, ou até perder, mas que ele saia lá aplaudindo a sua equipe e elogiando. Olha, perdemos, empatamos, porém a gente viu a determinação dos nossos atletas. Eu gostaria que você passasse essa mensagem aí. O pessoal tem que acreditar, né? Comparecer aí, é um time jovem, né? Um time de uma média de idade boa dentro do futebol moderno, um time disposto, um time trabalhador, mas que nós precisamos do apoio do nosso torcedor, que eu já falei aqui e vou tornar a repetir, sem a torcida não existe futebol, né? Então que todos aí os araponguenses, que são pessoas bacanas, são pessoas apaixonadas pelo clube, porque eu vou passar, o treinador, o Adir vai passar, os jogadores que estão aqui hoje irão passar, mas o clube Arapongas e a torcida vai ficar pro resto da vida. Então que eles dêem um voto de confiança para esses jogadores aí, que eles torçam realmente, que eles vão ao Estádio dos Pássaros
nos ajude para que através dessa força, dessa união de mente, dessa harmonia que eu tenho certeza que irá acontecer no ano de 2014, nós possamos aí representar bem a cidade, fazer uma bela campanha, em cima dessa bela campanha buscar as posições melhores que existem dentro do campeonato. Muito bem, e você pode, eu tenho certeza, porque não, posso dizer isso, você pode contar com o apoio do torcedor araponguense e também você pode contar com o apoio da imprensa, em especial nosso da TV Paraná. A gente sabe do seu trabalho, a gente confia no trabalho seu e dessa equipe gestora do Arapongas. Então, eu gostaria que você fizesse suas palavras finais para a gente encerrar esse programa de hoje especial. Eu agradeço a todos, né? O carinho que tiveram aí por nós aí nesse ano de 2013. Não foi um ano muito bom para o futebol araponguense, né? Mas tudo na vida você tem que buscar uma melhora. É o que nós estamos trabalhando para isso. E eu tenho fé e convicção em Deus e no nosso trabalho, no nosso projeto, que as coisas irão acontecer de uma forma positiva. Um grande abraço a todos. Estamos aí na expectativa de um grande campeonato. Muito obrigado, Lio, por atender novamente a TV Paraná Esportes. E hoje a gente sempre dedica o nosso programa a uma pessoa. E hoje, eu acho que com muito respeito e credibilidade, eu vou dedicar o programa de hoje ao presidente Adir. A você, presidente, boa sorte e um abraço e conte sempre com o TV Paraná Esportes. Pode ir armando coito e preparando aquele feijão preto. Tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que é lá mesmo que a mala eu vou largar. Quero te amassar, pode se perfumar, porque eu tô voltando.